Marina, uma enfermeira escolar recém-divorciada, luta para reconstruir sua vida enquanto enfrenta a batalha pela guarda de seu filho, Leandro. Ao conhecer Benjamin, um homem que parece trazer uma nova chance de felicidade, ela se vê atraída por ele, mas dúvidas sobre sua identidade começam a surgir. À medida que segredos vêm à tona, Marina percebe que suas escolhas podem mudar tudo. Marina caminhava apressada pelos corredores da escola, segurando uma prancheta com os relatórios de saúde das crianças. Seu uniforme azul claro, simples, contrastava com o semblante preocupado que trazia. Ser enfermeira em uma escola sempre foi algo que ela apreciava. Cuidar das crianças, com suas pequenas dores e preocupações, trazia-lhe uma sensação de propósito. Mas, ultimamente, mesmo essa rotina que tanto a reconfortava, parecia não ser suficiente para aliviar a tempestade interna que ela enfrentava. Cada passo que dava pelos corredores ecoava com o peso dos seus pensamentos, principalmente sobre a batalha pela guarda de Leandro, seu filho de 8 anos. Divorciada de Rodolfo há pouco mais de um ano, Marina ainda sentia as consequências do relacionamento que havia sido um fardo emocional por tanto tempo. Ela tentava se manter firme, mas em momentos de solidão, a fragilidade que tanto escondia começava a transbordar. O cansaço emocional era evidente, mesmo que ela tentasse esconder de Leandro e dos colegas de trabalho. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma sombra que os transformava em um espelho de suas lutas diárias. Leandro, por sua vez, era um menino sensível, de olhar curioso e sorriso fácil, mas havia algo em seus gestos que demonstrava sua compreensão precoce sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sentia falta do pai, mas também sentia a ausência emocional de Marina, que, embora estivesse fisicamente presente, era consumida pela luta judicial e pelos pensamentos sobre como manter a estabilidade que tanto queria para o filho. Nos momentos que passavam juntos, Marina fazia o possível para que ele não percebesse sua tristeza. Os dois jogavam jogos, assistiam filmes e ela se esforçava para manter a leveza naqueles momentos. Porém, mesmo com todas as tentativas de esconder o que se passava dentro dela, Leandro sabia que as risadas da mãe não eram tão genuínas quanto antes. A batalha pela guarda de Leandro havia começado com o divórcio e, desde então, Rodolfo fazia questão de dificultar sua vida. Ele não aceitava o fim do relacionamento e usava o filho como ferramenta para manter Marina em um constante estado de incerteza. As audiências eram longas, dolorosas, e todo avanço parecia retroceder a cada nova ação de Rodolfo. Ele insistia que Marina não era capaz de prover um ambiente estável para Leandro, enquanto ela lutava para provar o contrário. Por outro lado, os dias na escola eram um refúgio temporário. As crianças, com suas pequenas febres e arranhões, lembravam Marina de como a vida pode ser simples e pura, algo que ela desejava para Leandro. Mas assim que o relógio marcava o fim do expediente, a realidade voltava a assombrá-la. A batalha judicial, as constantes provocações de Rodolfo, a incerteza do futuro. Tudo isso a esperava do lado de fora das portas da escola. Certa manhã, Marina estava concentrada em organizar os registros de saúde dos alunos quando ouviu alguém chamá-la. Levantou a cabeça e se deparou com um homem que ela nunca tinha visto antes, mas que de alguma forma já carregava uma aura de familiaridade. Ele era alto, com um sorriso aberto e gestos que irradiavam confiança. "Oi, você deve ser a enfermeira da escola, Marina, certo?" Ele disse com um tom caloroso que imediatamente capturou sua atenção. Marina, surpresa pela abordagem, respondeu com um leve sorriso, embora não conseguisse esconder o desconforto. "Sim, sou eu. Posso ajudar em algo?" Ela não conseguia imaginar por que ele, um completo estranho, estaria ali se dirigindo a ela de maneira tão direta. "Eu sou Benjamin", ele começou a explicar, estendendo a mão para cumprimentá-la.
Vim para uma reunião com a direção. Sou o novo parceiro comercial da escola e achei que poderia passar por aqui para conhecer o pessoal. A descontração dele a deixou ainda mais sem jeito, especialmente quando percebeu que seus olhos a observavam de um modo que ela já não estava acostumada. Benjamin, percebendo o nervosismo dela, sorriu gentilmente e em um tom casual disse: "Eu só queria dizer que você parece estar maravilhosa. Esse lugar deve ter muita sorte de tê-la aqui cuidando das crianças." As palavras, embora simples, tiveram um efeito imediato em Marina. Ela sentiu seu rosto esquentar e o coração acelerar um pouco. O elogio, inesperado e sincero, fez com que uma pequena chama de confiança reacendesse dentro dela. "Obrigada", respondeu ela um tanto sem jeito. Fazia muito tempo que ela não recebia esse tipo de atenção, e o turbilhão de emoções a tomou por completo. Desde o divórcio, Marina evitava interações mais pessoais, especialmente com homens, temendo se machucar novamente. O relacionamento com Rodolfo a deixou marcada de uma forma que ela ainda estava aprendendo a lidar. Mas ali, diante de Benjamin, algo parecia diferente. Não era uma abordagem invasiva, e a gentileza dele a fez sentir-se vista de uma maneira que ela não experimentava há tempos. "Olha", Benjamin continuou casualmente, "eu sei que acabei de conhecê-la, mas o que acha de sairmos para um café? Seria ótimo conversar e conhecer um pouco mais sobre você. Sem pressão, prometo." Ele sorriu novamente, e aquela leveza desarmou as defesas que Marina tinha erguido ao longo dos últimos meses. No entanto, ela ainda hesitava. Uma parte dela queria recusar imediatamente e se proteger de qualquer tipo de envolvimento, mas outra parte, mais silenciosa, quase implorava por um pouco de alegria em meio à rotina estressante que vivia. Marina olhou para Benjamin com os pensamentos em um turbilhão. "Eu não sei." Ela tentava encontrar uma desculpa educada, mas ele a interrompeu suavemente. "Olha, não tem pressa, e eu realmente não espero nada além de um bom café e uma boa conversa. Sei que pode parecer um pouco repentino, mas eu gosto de ser direto. O que acha?" A maneira como ele expressou sua intenção, sem criar grandes expectativas, a tranquilizou. Ela percebeu que, talvez, aquele encontro casual não precisasse significar algo maior. Talvez fosse só o que ele estava propondo: um café, uma conversa e, quem sabe, uma pausa para respirar. Finalmente Marina cedeu. "Ok, mas que seja algo simples, em um lugar tranquilo. Nada de grandes expectativas, combinado?" Benjamin sorriu, visivelmente satisfeito. "Perfeito. Vamos a um café no centro, é bem aconchegante, acho que você vai gostar." Assim, eles se dirigiram ao café, um lugar charmoso com mesas de madeira e grandes janelas que deixavam a luz do fim da tarde inundar o ambiente. Ao entrar, Marina começou a se sentir mais à vontade, como se o espaço em si oferecesse uma espécie de refúgio. Enquanto conversavam sobre assuntos leves, trabalho, a cidade, filmes que gostavam, Marina se deu conta de que estava sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Benjamin era carismático e sabia como deixá-la à vontade, sem forçar intimidade ou ultrapassar seus limites. Ela percebeu que talvez houvesse uma chance de felicidade se permitisse que a vida a surpreendesse novamente. Depois do café, com o vento da tarde se transformando em uma brisa leve e suave, Benjamin sugeriu um passeio pela cidade. Marina hesitou por um momento, mas algo em sua espontaneidade a fez aceitar. Talvez fosse o fato de estar se sentindo diferente, mais leve do que nos últimos meses. Benjamin parecia ser o tipo de pessoa que conseguia criar uma atmosfera de descontração. E por um instante, ela pensou que poderia permitir-se aproveitar aquele momento. Os dois caminharam lado a lado pelas ruas arborizadas, e Benjamin, com sua voz animada, começou a mostrar alguns dos pontos turísticos da cidade.
Ele falou com paixão sobre cada detalhe, desde a arquitetura das construções antigas até as pequenas curiosidades que apenas os moradores locais conheciam. Essa igreja foi construída há mais de 100 anos, sabia? Minha avó me contava histórias sobre como ela se vinha aqui quando era menina, disse ele, enquanto apontava para a estrutura imponente e histórica. Marina observava, impressionada não apenas com a beleza do local, mas também com a maneira como Benjamin via a cidade. Ele tinha uma forma de falar que a fazia enxergar tudo sob uma nova perspectiva. Enquanto caminhavam, ela notou que ele conhecia cada rua, como se tivesse uma conexão pessoal com cada pedaço daquele lugar. Acho incrível como você conhece tanto a cidade, comentou ela admirada. Benjamin sorriu, olhando para ela de lado. Viver aqui por tanto tempo faz isso com a gente. Aprendemos a ver a beleza até nas pequenas coisas. E naquele momento, Marina percebeu que estava sorrindo novamente. Algo que parecia difícil nos últimos meses, agora acontecia com uma leveza que ela quase não reconhecia. O ambiente ao redor, o sol começando a se pôr, as conversas descontraídas, tudo conspirava para criar uma atmosfera de calmaria. Enquanto seguiam pelo Parque Central, Benjamin contou um pouco sobre sua vida. Ele falou sobre seu trabalho como empresário, sobre sua família, suas viagens e como ele sempre procurava equilibrar o lado profissional com momentos de lazer. A vida já tem tantas preocupações, não é? Eu sempre tento encontrar tempo para aproveitar as coisas simples, disse ele, com um tom que parecia genuinamente sereno. Marina ouvia atenta, encontrando nele algo que a fez sentir-se segura e à vontade. Depois de algumas horas, os dois decidiram que era hora de jantar. Eles encontraram um restaurante pequeno e acolhedor, com luzes suaves e uma música tranquila ao fundo. Ao conversarem sobre seus filmes favoritos e suas comidas preferidas, Marina se surpreendeu mais uma vez ao perceber que estava se sentindo à vontade, sem as habituais inseguranças. O jantar foi agradável e descontraído, e quando terminaram, Marina sentiu um misto de gratidão e surpresa por ter permitido aquele encontro. Ao se despedirem, de pé na calçada com a luz dos postes iluminando suas silhuetas, Benjamin olhou para ela com um carinho que a fez sentir um leve frio na barriga. Não foi um olhar invasivo, mas sim algo caloroso, quase protetor. Foi um ótimo dia, Marina, ele disse suavemente com um sorriso genuíno. Ela, sem saber exatamente como responder, apenas sorriu de volta. Enquanto Benjamin se afastava, o coração de Marina bateu mais rápido do que esperava. Ela ainda não sabia o que o futuro reservava, mas aquele momento, aquela noite, havia trazido um novo tipo de esperança. Após quase uma hora, Marina chegou em casa já tarde da noite, com o corpo cansado, mas a mente a mil. As luzes baixas da sala e o som abafado da rua lá fora pareciam o cenário perfeito para refletir sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia. Rex, seu fiel cachorro, correu para cumprimentá-la com o entusiasmo de sempre, balançando a cauda de um lado para o outro. Acariciando o pelo macio do animal, Marina sentiu um breve alívio. Era como se o carinho dele pudesse ajudá-la a reorganizar os pensamentos confusos que surgiam após o encontro inesperado com Benjamin. Então, Marina caminhou até a cozinha, pegou a ração de Rex e encheu sua tigela enquanto ele, faminto, devorava cada pedaço. O som da mastigação constante do cachorro preencheu o silêncio, mas não o suficiente para afastar as preocupações que agora invadiam sua mente. Marina ficou ali por alguns minutos, observando Rex e se perguntando como algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo havia acontecido em sua vida naquele dia. Ao se retirar para o quarto, um cansaço diferente a envolveu. Não era apenas físico, era a mistura do peso das responsabilidades, da incerteza sobre o que fazer a seguir e da empolgação latente que Benjamin tinha despertado nela. Sentada na beira da cama,
Olhou ao redor de seu quarto, onde o relógio marcava a meia-noite, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ela sabia que havia algo que precisava sair de dentro dela. Levantando-se lentamente, Marina pegou seu diário, um companheiro silencioso, mas sempre presente em momentos como aquele. Na escrivaninha, ela abriu o caderno na primeira página em branco. O cheiro de papel preenchia o ar e as palavras começaram a tomar forma em sua mente antes de serem despejadas sobre a folha. "Querido diário", escreveu, com as mãos ainda hesitantes. Ela parou por um segundo, deixando a caneta pairar sobre a página. Como poderia descrever tudo o que estava sentindo? Era uma confusão de emoções, algo tão novo e ao mesmo tempo tão assustador. Marina continuou escrevendo e as palavras fluíram com mais facilidade, conforme se permitia ser honesta consigo mesma. "Hoje talvez eu tenha conhecido o homem dos meus sonhos, mas estou com medo de deixá-lo entrar na minha vida. O que eu devo fazer?" Ela releu o que havia acabado de escrever e seu coração deu um salto. O simples ato de reconhecer em palavras o que estava sentindo tornou tudo mais real. Marina sabia que havia uma chance ali, uma possibilidade que não esperava. Mas o medo de se machucar novamente, de abrir a porta para alguém e acabar quebrada mais uma vez, era paralisante. O diário não respondeu, claro. O silêncio era a única resposta que ela tinha naquele momento, mas, ao olhar para as palavras que havia escrito, percebeu que algo dentro de si começava a mudar. Era como se, ao colocar seus pensamentos no papel, ela estivesse começando a admitir para si mesma que talvez Benjamin pudesse ser o início de algo novo, algo que ela não sabia se estava pronta para viver, mas que não podia ignorar. Então Marina fechou o diário, sentindo o peso da noite sobre seus ombros. Rex, já deitado ao pé da cama, a observava com olhos sonolentos. Ela sorriu para ele, agradecida pela companhia constante. Mas, naquela noite, algo novo preenchia seu coração. Era uma mistura de esperança e dúvida, de medo e excitação. Um sentimento que ela sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. Nos dias que se seguiram, a rotina de Marina começou a mudar de maneira sutil, mas profunda. As conversas com Benjamin, que inicialmente pareciam eventos esporádicos e ocasionais, tornaram-se frequentes. Eles se encontravam após o trabalho, passeando pelo parque próximo à escola onde Marina trabalhava, assistindo a filmes no pequeno cinema da cidade, ou simplesmente compartilhando um café em alguma padaria aconchegante. O ritmo desses encontros era leve, sem pressões, e Marina sentia que algo especial estava crescendo entre eles, algo que ia além da simples companhia. Por sua vez, Benjamin sempre demonstrava um carinho natural, que a fazia sentir-se valorizada de uma maneira que ela não estava mais acostumada. Ele a escutava com atenção, ria das pequenas piadas que ela soltava sem querer e parecia genuinamente interessado em conhecer cada pedaço da vida dela. E Marina, aos poucos, foi baixando suas barreiras e permitindo que ele visse a mulher por trás das camadas de preocupações e responsabilidades que ela carregava. Entretanto, apesar de todas as sensações boas, o passado de Marina ainda a assombrava. As cicatrizes emocionais do relacionamento com Rodolfo não haviam desaparecido, e em muitos momentos ela se via refletindo sobre os erros que já havia cometido. Havia noites em que, mesmo depois de um encontro agradável com Benjamin, Marina deitava a cabeça no travesseiro e a ansiedade se infiltrava, lembrando-a de que o amor, por mais bonito que fosse, também podia ser frágil. Apesar da disputa judicial e dividir a guarda do filho com Rodolfo, a presença de Leandro em sua vida a mantinha conectada à realidade. O sorriso do filho, sua alegria contagiante, mas também seus olhares silenciosos, que revelavam uma sabedoria precoce, faziam com que Marina mantivesse os pés no chão. Não era apenas ela quem poderia se machucar, mas Leandro também. Como mãe solteira,
A responsabilidade de proteger o coração do filho era enorme, e isso a fazia hesitar em se entregar completamente ao que estava sentindo por Benjamin. Foi em um desses encontros, enquanto caminhavam pelo parque, que Marina finalmente se abriu sobre suas preocupações. "Eu não quero que você pense que sou insegura." Ela começou com uma voz suave, mas firme. "Mas preciso que você entenda que depois de tudo o que passei com Rodolfo, é difícil para mim confiar plenamente de novo. E não é só por mim, tem o Leandro. Ele já passou por tantas mudanças." Ela suspirou, olhando para Benjamin com um misto de esperança e vulnerabilidade. Benjamin parou de caminhar e gentilmente segurou a mão dela. "Eu entendo, Marina", disse ele com a voz cheia de compaixão. "Não espero que as coisas sejam fáceis e eu também não quero apressar nada. Estou aqui porque gosto de você e quero que essa confiança cresça com o tempo. Leandro é uma parte importante da sua vida e eu respeito isso. Não estou aqui para substituir nada, apenas para somar." As palavras dele tocaram algo profundo em Marina, e naquele momento ela soube que poderia confiar em Benjamin. Talvez não fosse um processo imediato, mas havia algo nele que a fazia sentir que não estava sozinha nessa jornada. No entanto, enquanto eles se conheciam mais, a situação de Alberto, irmão de Benjamin, passou a fazer parte das conversas. Em uma tarde tranquila, enquanto tomavam café em uma pequena padaria do bairro, Benjamin começou a falar sobre o irmão. "Alberto tem um problema de coração desde que éramos crianças. Ele sempre foi teimoso, sabe? Acredita que pode continuar sem a cirurgia que os médicos recomendam. Mas o tempo está passando e ele já não é mais tão jovem." Marina ouviu atentamente, tocada pela preocupação na voz de Benjamin. "Ele precisa de um marca-passo, certo?" Ela perguntou, tentando entender melhor a gravidade da situação. "Sim", respondeu Benjamin com um suspiro. "Mas ele insiste que vai dar um jeito. Diz que não quer ser dependente de um aparelho. Mas eu estou preocupado. Não sei quanto tempo ele pode continuar assim." Marina sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Ela entendia o medo de Alberto, o receio de enfrentar algo tão definitivo quanto uma cirurgia cardíaca, mas também reconhecia o peso que essa situação colocava sobre Benjamin. "Você já tentou falar com ele sobre isso recentemente?" perguntou ela, com a voz cheia de uma preocupação genuína. "Já, mas ele sempre muda de assunto. É frustrante porque eu sinto que ele está deixando o medo impedi-lo de tomar uma decisão que pode salvar sua vida." Marina olhou nos olhos de Benjamin, percebendo a dor escondida ali. "Eu sei que não é fácil, mas talvez o que ele precisa é de apoio emocional. Muitas vezes, o medo de perder o controle é o que nos impede de buscar ajuda. Talvez ele precise saber que, mesmo com o marca-passo, ele ainda será o Alberto que você ama e admira." Benjamin sorriu, tocado pela empatia de Marina. "Você tem razão. Eu só preciso encontrar uma maneira de falar com ele sem pressioná-lo." Marina apertou a mão de Benjamin e disse com sinceridade: "Se você precisar de ajuda, estou aqui. Isso é o tipo de coisa que ninguém deveria enfrentar sozinho." Com essas palavras, Benjamin sentiu que, além da conexão que estavam criando, havia também um profundo sentimento de parceria se formando. E assim, a relação entre eles continuava a se fortalecer, construída não apenas em momentos leves e felizes, mas também em momentos de vulnerabilidade e compreensão mútua. À medida que os dias passavam, Marina começou a notar mudanças sutis em sua vida. A rotina, que antes parecia tão pesada e solitária, agora ganhava uma leveza inesperada. A presença constante de Benjamin trazia um novo tipo de alegria. Eles riam juntos com facilidade, compartilhavam momentos simples, e aos poucos, Marina se via mais feliz do que havia sido em muito tempo. Ela percebia que suas preocupações diárias começavam a perder o peso que antes carregavam, como se ao dividir seus medos e angústias com ele, o fardo se tornasse mais fácil de suportar. No entanto, por mais que se sentisse renovada ao lado de Benjamin,
A sombra de seu passado ainda pairava sobre ela. O nome de Rodolfo continuava a assombrá-la, especialmente nas noites solitárias em que os pensamentos corriam livres. Seu ex-marido, mesmo após o divórcio, ainda tentava exercer controle sobre sua vida. Ele aparecia de repente com mensagens e provocações que deixavam Marina em alerta. Cada tentativa de interferência de Rodolfo, seja nas questões sobre Leandro ou até mesmo em sua vida pessoal, trazia de volta toda a ansiedade que Marina pensava estar começando a superar. Uma noite, enquanto jantavam juntos na casa de Benjamin, Marina se pegou pensativa. Os momentos com ele eram sempre agradáveis, mas naquele dia a ansiedade de ter recebido mais uma mensagem de Rodolfo a perturbava. Ela mexia na comida, distraída, e Benjamin, sempre atento, notou. "Você parece preocupada", disse ele com a voz suave, mas firme. "Quer conversar sobre isso?" Marina respirou fundo, hesitando em compartilhar o que tanto a incomodava. Ela ainda lutava para não permitir que Rodolfo tivesse tanto poder sobre seus sentimentos. Mas a verdade era que ele conseguia abalá-la profundamente. "É o Rodolfo", ela confessou, sua voz quase um sussurro. "Ele continua tentando interferir na minha vida. Toda vez que penso que estou me livrando dessa sensação de controle que ele tinha sobre mim, ele volta de alguma forma, e eu fico com medo de que ele possa atrapalhar tudo." Benjamin franziu a testa levemente e sua expressão revelou tanto preocupação quanto um certo senso de proteção que até então Marina não havia visto nele de forma tão clara. "O que ele quer?", perguntou Benjamin, pousando os talheres e se voltando completamente para ela. A seriedade em seus olhos a fez sentir que não estava sozinha. Marina suspirou, sentindo o peso daquilo tudo. "Ele diz que está preocupado com Leandro, mas eu sei que é uma forma de continuar me controlando. Ele não quer que eu siga em frente, sabe? Rodolfo sempre soube como me fazer sentir pequena, como se eu não fosse capaz de tomar minhas próprias decisões." Ao ouvir isso, Benjamin se inclinou um pouco para mais perto, com a voz agora firme e encorajadora. "Marina, você não está mais sob o controle dele. Você saiu dessa relação por uma razão. Ele pode tentar interferir, mas ele não pode te dominar como antes. O passado já foi, e ele não tem o direito de manter essa sombra sobre sua vida. Você é forte e está construindo algo novo. Ele não pode tirar isso de você." As palavras de Benjamin eram como um bálsamo para o coração de Marina. Ela sabia que ele tinha razão, mas era difícil libertar-se completamente do medo que ainda habitava seu coração. Havia uma vulnerabilidade em admitir que, apesar de todas as conquistas recentes, Rodolfo ainda tinha poder sobre suas emoções. No entanto, ali, na segurança do olhar de Benjamin, ela se sentiu compreendida e protegida de uma maneira que não sentia há muito tempo. "Eu só quero que tudo isso acabe", Marina murmurou, sentindo as lágrimas começarem a encher seus olhos, mas resistindo em deixá-las cair. "Quero viver em paz, sem essa constante preocupação." Benjamin, vendo a fragilidade de Marina, se levantou e foi até ela, segurando suas mãos com firmeza. "E você vai?", ele disse com uma convicção que ela não esperava. "O passado é apenas isso, o passado. Não deixe que ele defina o que você está construindo agora. Estamos juntos nisso, e sempre que você precisar, eu estarei aqui para te apoiar. Você não está mais sozinha." Aquele momento, simples e repleto de sinceridade, foi crucial para Marina. Ao ouvir as palavras de Benjamin, algo dentro dela se acalmou. A ligação entre eles se aprofundou de maneira quase palpável, não apenas pelo apoio que ele oferecia, mas também pelo fato de que finalmente ela sentia que poderia confiar em alguém novamente. Era como se ele fosse o ponto de equilíbrio que ela tanto buscava. Alguém que a enxergava com todas as suas fraquezas e ainda assim acreditava em sua força. Quando finalmente se despediram naquela noite, Marina se sentiu diferente.
Benjamin a abraçou forte, e ela percebeu que, embora ainda houvesse uma longa estrada pela frente, havia um futuro possível, construído não a partir das sombras do passado, mas de uma nova esperança. Alguns dias depois de sua conversa com Benjamin sobre Rodolfo, Marina se sentia mais leve e segura do caminho que estavam trilhando juntos. As palavras de apoio dele e a forma como ele demonstrava ser um parceiro presente trouxeram uma tranquilidade inesperada. Mesmo assim, como a vida muitas vezes reserva surpresas, aquele sentimento de segurança foi interrompido por um acontecimento inesperado. Era uma tarde ensolarada e Marina e Benjamin caminhavam tranquilamente pela cidade, conversando sobre trivialidades, quando algo a fez parar subitamente. Do outro lado da rua, um carro que ela reconheceu bem estava estacionado, com as janelas escurecidas. Seu coração deu um salto quando viu a silhueta de alguém familiar no banco do motorista. Era Benjamin, ou pelo menos ela pensava ser. Ele olhava para a frente, distante, desinteressado, como se nada ao seu redor o importasse. Ela piscou, confusa. Como ele podia estar ali, naquele carro, ignorando-a, quando ele estava, supostamente, ao seu lado? Marina sentiu um frio na espinha. Parou de caminhar e olhou para Benjamin, que andava ao seu lado sem perceber sua mudança de expressão. A ansiedade tomou conta dela de uma maneira rápida e quase sufocante. Ela olhou para o carro de novo. Aquele rosto era idêntico ao dele, mas o olhar era frio, completamente diferente do Benjamin carinhoso que ela conhecia. Mesmo assim, ela percebeu algo sutil. Aquele era o homem com quem ela havia saído no dia em que conheceu Benjamin. Isso ficou claro por conta de sua barba, já que, a partir do segundo encontro, Benjamin começou a usar um bigode. Aquele homem com a barba cheia era o mesmo Benjamin de seu primeiro encontro. Como isso é possível? Pensou, com o coração agora disparado. De repente, o que parecia ser um momento comum de tranquilidade se transformou em um turbilhão de emoções confusas. Seu estômago revirava, e Marina não conseguia encontrar uma explicação lógica para o que havia visto. Essas dúvidas começaram a se acumular, e Marina sentiu uma onda de insegurança varrer todo o chão firme que havia construído com Benjamin. O medo de ser traída, de não conhecer verdadeiramente quem estava ao seu lado, tomou conta de seus pensamentos. Era como se, de repente, todas as certezas que ela havia cultivado começassem a desmoronar. A imagem daquele homem no carro, tão semelhante a Benjamin, mas tão diferente em atitude, a deixava perturbada. Marina não conseguia continuar o passeio como se nada tivesse acontecido. Algo dentro dela exigia respostas, e Marina sabia que não conseguiria descansar enquanto não confrontasse Benjamin sobre o que havia acabado de ver. Finalmente, tomando coragem, ela parou abruptamente e olhou para ele, com a voz trêmula de confusão e tensão. Benjamin, eu preciso perguntar algo. Ele se virou para ela, surpreso pela mudança de tom. O que foi, Marina? Ele parecia genuinamente confuso, mas ela não conseguia segurar as palavras. Eu vi você, ou pelo menos alguém que se parecia exatamente com você, naquele carro ali. Ela disse apontando para o veículo que agora se afastava. E você parecia tão distante, frio. Não estava me reconhecendo ou estava me ignorando? Eu não sei o que pensar. Benjamin franziu a testa, claramente pego de surpresa. O quê? Do que você está falando? Eu estou aqui com você o tempo todo. Ele olhou na direção que Marina apontava, mas o carro já havia sumido no trânsito. Marina sentiu uma pontada de frustração. Eu juro que vi você ou alguém igual a você naquele carro, e agora estou aqui, me perguntando se te conheço de verdade, porque a pessoa que vi parecia completamente diferente. Benjamin suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo, como se tentasse encontrar as palavras certas. Ele se aproximou dela e segurou suas mãos com firmeza, seus olhos buscando os dela, que estavam cheios de incerteza.
Marina, você está certa. Esse homem que você viu era idêntico a mim porque ele é meu irmão gêmeo, Alberto. O choque percorreu o corpo de Marina. Seu irmão gêmeo? As palavras pareciam pesadas em sua boca, como se não fizessem sentido. Sim. Benjamin respondeu com sinceridade. Eu nunca mencionei isso porque, bem, Alberto e eu não temos um relacionamento tão próximo quanto você possa imaginar. Ele é reservado, mantém distância da minha vida pessoal. Mas nós somos gêmeos e as pessoas frequentemente nos confundem. O que você viu não foi eu te ignorando ou te evitando, até porque eu estava do seu lado. Era Alberto. Marina se sentiu atordoada. A revelação a deixou sem palavras. Ela piscou, tentando processar o que acabou de ouvir. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, era tão inacreditável. Por que você nunca me contou? Sua voz ainda estava trêmula, mas havia também uma ponta de alívio. Benjamin soltou um suspiro pesado. Eu deveria ter contado antes, eu sei, mas não sabia se seria relevante. E o relacionamento com meu irmão é complicado. Não achei que ele cruzaria nosso caminho dessa forma. Marina lutou contra o sentimento de traição que ainda pairava sobre ela. Embora Benjamin tivesse uma explicação válida, ela não conseguia ignorar o fato de que, por um instante, sentiu-se completamente enganada. Mesmo que não houvesse má intenção, a omissão do fato de Benjamin ter um irmão gêmeo a fazia questionar o quanto ainda não sabia sobre ele. É certo que ele já tinha comentado sobre o irmão, mas para ela não fazia sentido que Benjamin não tivesse falado nada sobre o fato deles serem gêmeos. Eu entendo que isso seja confuso, Marina. Benjamin disse suavemente, mas por favor, acredite em mim. Eu nunca quis esconder nada de você. É apenas difícil explicar o tipo de relação que tenho com ele. E eu realmente queria que as coisas entre nós dois fossem claras e sinceras. Marina olhou para ele, sentindo seu coração ainda confuso. Ela queria acreditar nele, e parte dela sabia que Benjamin estava sendo sincero. Mas a sensação de ter sido enganada, mesmo que por algo não intencional, ainda estava lá. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Ela respondeu com a voz mais calma agora. Só, me dê um momento para entender tudo. A revelação sobre a identidade dos irmãos deixou Marina atordoada. Era como se de uma hora para outra o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O choque fazia seu coração bater rápido e os pensamentos em sua mente corriam tão rápido quanto sua respiração acelerada. Benjamin, que sempre foi uma figura de segurança e apoio, agora parecia alguém completamente diferente. Não era apenas o fato de ele ter um irmão gêmeo, era o que isso simbolizava, as camadas de segredos que ele havia mantido e que agora vinham à tona, desestabilizando tudo o que ela acreditava ser verdade sobre ele. Eu sempre quis me aproximar de você, Benjamin confessou com a voz carregada de uma vulnerabilidade que Marina nunca tinha ouvido antes. Ele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, mas no início eu não sabia como. Alberto, ele sempre foi mais reservado e, de certa forma, eu achei que ele poderia me ajudar a te conquistar. Ele tem uma maneira mais suave de lidar com as coisas, e eu pensei que talvez isso tornasse mais fácil me aproximar de você sem parecer invasivo. Marina encarou Benjamin com olhos arregalados. Cada palavra parecia afundar seu peito ainda mais. Ela sentiu as mãos tremendo ao tentar processar o que aquilo significava. Então você usou seu irmão para se aproximar de mim? Perguntou com a voz trêmula, quase num sussurro. A incredulidade estava estampada em seu rosto, e ela lutava para manter o controle de suas emoções. Benjamin abaixou os olhos, claramente sentindo o peso de sua própria confissão. Não foi exatamente assim, Marina. Eu não quis te enganar. Só não sabia como te abordar da maneira certa. No começo, Alberto só me ajudava a entender o que dizer, como agir. Ele nunca fingiu ser eu. Mas eu entendo como isso parece agora, e sinto muito. Marina deu um passo para trás, balançando a cabeça em descrença.
Era como se o Benjamin que ela conhecia estivesse se desfazendo diante de seus olhos. "Então você me mentiu desde o começo?" perguntou, com a voz ficando mais fraca à medida que a gravidade da situação se aprofundava em sua mente. O sentimento de traição se misturava com a dor de ver a confiança que estava construindo com ele desmoronar. Cada encontro, cada conversa, agora pareciam manchados pela dúvida e pela desconfiança. "Você me usou, brincou com meus sentimentos?" Ela continuou com a voz quase falhando. Benjamin deu um passo à frente com os olhos suplicantes. "Marina, por favor, eu nunca quis que fosse assim. Eu nunca quis te machucar. O que sinto por você é real. E isso nunca foi uma brincadeira para mim. Eu sei que errei ao não ser completamente honesto, mas a partir do momento em que comecei a te conhecer, foi de verdade. Não foi por Alberto ou por insegurança. Eu me apaixonei por você, Marina, e eu quero consertar isso." Marina sentiu um nó apertando sua garganta, e as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, apesar de seus esforços para segurá-las. Ela tentava equilibrar o turbilhão de emoções que sentia. Por um lado, havia a decepção esmagadora de ter sido enganada e de ter investido seus sentimentos em alguém que não havia sido totalmente transparente com ela. Por outro, ainda havia algo profundo que sentia por Benjamin. O vínculo que haviam construído não se desfez completamente, mas agora estava marcado por cicatrizes que ela não sabia se poderiam ser curadas. "Eu realmente gosto de você, mas isso muda tudo", ela conseguiu dizer com a voz entrecortada pelas lágrimas. "Eu não sei mais se posso confiar em você. O que mais você está escondendo? Como posso saber que o que vivemos foi verdadeiro?" Benjamin, percebendo a profundidade da dor que ela sentia, se aproximou cautelosamente. Ele sabia que não poderia apagar o erro que cometeu, mas também sabia que precisava tentar. "Eu entendo que seja difícil, Marina, e você tem todo o direito de se sentir assim. Mas eu juro para você que a partir de agora serei completamente honesto. Eu quero ser parte da sua vida. Não quero que isso seja o fim para nós dois. Se você me der uma chance, eu vou te provar que o que sinto por você é verdadeiro. Eu vou reconquistar sua confiança, passo a passo." As palavras de Benjamin eram sinceras, e Marina podia ver a dor e o arrependimento em seus olhos. Ele não estava tentando se esquivar da responsabilidade, e isso tocava algo dentro dela. No entanto, as cicatrizes emocionais que ela carregava, especialmente após o que havia vivido com Rodolfo, faziam com que ela hesitasse em entregar novamente seu coração tão rapidamente. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas que haviam escorrido pelo rosto. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, enquanto ela tentava decidir o que fazer. Marina sabia que Benjamin estava sendo sincero, mas sabia também que não poderia ignorar os fantasmas do passado que a assombravam. A confiança não poderia ser restaurada com promessas vazias. Ela precisava de tempo. "Eu preciso pensar", disse finalmente, com a voz ainda trêmula, mas agora mais firme. "Eu preciso de espaço para processar tudo isso. Não posso tomar essa decisão agora, Benjamin." Benjamin assentiu, compreensivo, embora a tristeza fosse evidente em seus olhos. "Eu entendo, Marina. Tome o tempo que precisar. Só saiba que estou aqui e vou fazer o que for preciso para consertar isso." Marina deu um leve aceno e Benjamin a observou se afastar. O caminho para a reconquista da confiança não seria fácil, e ambos sabiam disso. Mas no fundo havia uma esperança silenciosa, ainda que frágil, de que o que eles haviam construído pudesse ser recuperado. Após dias de intensa reflexão, Marina sentiu que o turbilhão de emoções que a envolvia ainda não havia se dissipado. A revelação sobre Benjamin e Alberto a deixou em um estado de incerteza, e a única certeza que ela tinha era de que precisava de tempo. Tanto ela quanto Benjamin concordaram em dar um passo atrás, permitindo que ambos pudessem processar seus sentimentos de maneira mais clara.
Para Marina, esse tempo era necessário para se distanciar das emoções confusas que a consumiam e entender o que realmente queria. Os dias se arrastavam, e embora o espaço fosse importante, ele não trazia as respostas que Marina esperava. A ausência de Benjamin era sentida, mas o medo de cometer um erro a impedia de tomar qualquer decisão precipitada. Enquanto isso, a situação de Alberto, que até então havia ficado em segundo plano, começou a ganhar urgência. Alberto, que sempre relutou em aceitar a necessidade da cirurgia, finalmente concordou em se submeter ao procedimento cardíaco. A decisão foi recebida com ansiedade por todos ao seu redor, especialmente por Benjamin, que se preocupava profundamente com a saúde do irmão, e por Marina, que começou a se sentir dividida entre os sentimentos pelos dois. No dia da cirurgia, Marina foi ao hospital. O ambiente estéril, os cheiros de medicamentos e as luzes brancas lhe trouxeram uma estranha sensação de déjà vu, lembrando-a de outras situações difíceis que havia enfrentado no passado. Quando viu Alberto deitado na cama do hospital, o rosto pálido e os olhos revelando o medo que ele tentava esconder, Marina percebeu que estava ali não apenas por obrigação, mas porque realmente se importava. Ela segurou a mão de Alberto com delicadeza, tentando transmitir segurança. "Estou aqui, Alberto", disse ela suavemente, com os olhos fixos nos dele. "Independente do que aconteça, eu estarei ao seu lado." Alberto olhou para Marina com uma expressão de alívio, embora ainda carregasse o peso da ansiedade. "Você não sabe o quanto isso significa para mim. Pelo menos não preciso fingir que sou meu irmão." Ele respondeu, com a voz baixa e cheia de emoção. "Eu nunca fui bom em pedir ajuda, mas ter você aqui me faz acreditar que vou conseguir passar por isso." Marina sorriu de leve, ainda lutando contra as próprias dúvidas internas. "Você vai conseguir, sim, e eu estarei aqui, não apenas hoje, mas em cada passo do caminho." A cirurgia de Alberto foi delicada, mas os médicos garantiram que o procedimento havia sido um sucesso. Os dias que se seguiram foram cheios de visitas ao hospital, e à medida que Alberto se recuperava lentamente, Marina sentia que algo entre eles começava a se transformar. "Você é uma luz na minha vida, Marina", ele disse durante uma dessas visitas, segurando sua mão com mais força do que antes. "Mesmo com tudo o que aconteceu, você permaneceu aqui. Isso significa mais do que palavras podem expressar." As palavras de Alberto tocaram fundo em Marina. A conexão emocional entre eles parecia estar crescendo de maneira inesperada, e enquanto ela cuidava dele com carinho, começou a perceber que, de alguma forma, Alberto estava ocupando um espaço especial em seu coração. Ele era completamente diferente de Benjamin, mais reservado, mais introspectivo, mas havia algo em sua maneira honesta de lidar com suas próprias fraquezas que atraía Marina de um jeito sutil, porém poderoso. Ainda assim, a sombra de Benjamin continuava pairando sobre ela. Marina não conseguia apagar os sentimentos que tinha por ele, e a confusão sobre o que realmente queria só aumentava. Os dois irmãos eram parte de sua vida de formas diferentes, e a luta interna entre seus sentimentos por ambos se intensificava a cada dia. Enquanto passava mais tempo com Alberto, o vínculo entre eles crescia, mas sempre havia uma parte dela que pensava em Benjamin, em como as coisas poderiam ter sido se tudo tivesse acontecido de outra maneira. A incerteza do futuro a assombrava, e ela sabia que uma decisão precisaria ser tomada. O coração de Marina estava dividido, e por mais que quisesse seguir em frente, o caminho ainda era nebuloso. Ela se sentia grata por ter alguém como Alberto ao seu lado, alguém que a valorizava e respeitava. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que ainda existia uma chama, uma ligação com Benjamin que, apesar de tudo, não havia se apagado completamente. Em uma das visitas, onde o conforto da companhia de Marina preenchia o espaço, Alberto segurou sua mão e olhou profundamente em seus olhos. "Marina", ele começou com a voz carregada de sinceridade.
Eu preciso te dizer algo. Marina, que estava distraída olhando pela janela, se voltou para ele com uma expressão curiosa. O tom na voz de Alberto indicava que o que estava por vir era importante. Eu quero que você seja minha esposa, ele declarou, com as palavras soando firmes, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu não posso imaginar minha vida sem você, Marina. Você esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, e agora eu não vejo um futuro sem você nele. As palavras de Alberto ecoaram na mente de Marina e seu coração acelerou. O pedido inesperado a deixou surpresa e confusa. Ela amava Alberto e sabia disso. O vínculo que haviam criado era profundo e ela sentia que ele a valorizava como ninguém. Mas as palavras dele também trouxeram à tona as dúvidas que ainda pairavam sobre ela. Será que estava pronta para se comprometer, para deixar tudo o que havia acontecido com Benjamin no passado? O silêncio se estendeu por alguns instantes, enquanto Marina tentava reunir seus pensamentos. Seu coração, embora tocado pelo amor de Alberto, ainda carregava as cicatrizes do que havia vivido. Alberto. Ela começou, tentando ser honesta consigo mesma e com ele. Eu também te amo, e você significa muito para mim, mas preciso de tempo para entender tudo isso. O caminho que me trouxe até você foi complicado, e eu não quero tomar uma decisão sem ter certeza de que estou completamente pronta. Alberto, mesmo diante de uma possível rejeição, apenas sorriu com compreensão. Ele sabia o que ela havia passado, sabia que o processo de cura dela era tão importante quanto o sentimento que compartilhavam. Eu entendo, Marina, ele respondeu calmamente, e não vou te pressionar. Vou esperar o tempo que for necessário porque você vale a pena. Essas palavras trouxeram uma paz momentânea ao coração de Marina. Ela sabia que ele respeitava seus sentimentos e estava disposto a dar a ela o espaço que precisava. O amor deles era real, mas ela queria ter certeza de que estava pronta para dar o próximo passo. As semanas se passaram e, com o tempo, Marina percebeu que o amor que sentia por Alberto crescia de maneira constante. A vida ao lado dele era tranquila, cheia de carinho e compreensão. Aos poucos, as dúvidas que antes a atormentavam começaram a se dissipar, e ela sentiu que seu coração, embora marcado pelas cicatrizes do passado, estava pronto para seguir em frente. Alberto havia se tornado o porto seguro que ela sempre sonhou. E a vida que ele oferecia era tudo o que ela queria: estabilidade, amor e uma parceria verdadeira. Em uma manhã ensolarada, depois que Alberto já havia sido liberado do hospital, os dois caminhavam juntos pelo jardim até que ele a observou com o olhar esperançoso, como se soubesse que algo havia mudado dentro dela. Marina parou e se virou para ele, com o sol iluminando seu rosto. Com um sorriso radiante, ela finalmente tomou coragem. Alberto, ela disse com firmeza, eu quero ser sua esposa. As palavras foram recebidas com uma alegria indescritível. Alberto a puxou para um abraço apertado e, naquele momento, a felicidade deles era palpável. Marina, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para construir um futuro ao lado de alguém que verdadeiramente a valorizava. O casamento foi simples, como ambos queriam, mas repleto de amor e significado. A cerimônia aconteceu em um dia bonito, cercado de flores e sorrisos. Marina, radiante em seu vestido branco, trocou votos com Alberto, prometendo amor eterno e apoio mútuo. O amor que os havia unido, superando desafios e incertezas, estava sendo celebrado por todos os presentes. Cada palavra, cada gesto, carregava um profundo sentido de esperança e renovação. Leandro, que sempre foi uma parte essencial da vida de Marina, estava ao lado deles. O menino que havia testemunhado as lutas e conquistas de sua mãe, agora fazia parte daquela nova jornada. Ver o sorriso de Leandro enquanto ele segurava a mão de Marina fez com que ela se sentisse completa. A felicidade de tê-lo ali, ao seu lado, consolidava a união familiar que ela tanto desejava.
Ao final da cerimônia, enquanto os convidados os parabenizavam, Marina olhou para Alberto e Leandro, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. O passado, cheio de dificuldades, finalmente parecia distante, e tudo o que ela podia ver era um futuro brilhante ao lado das pessoas que amava. O retorno de Leandro para a vida dela se tornou um presente especial, como a peça final que completava sua felicidade. Naquele momento, Marina soube que havia feito a escolha certa. Após o casamento, a vida de Marina, Alberto e Leandro passou por uma transformação gradual e bonita. O dia a dia da nova família se moldava aos poucos, com cada um encontrando seu lugar nesse novo lar, onde o amor e a tranquilidade substituíam a dor e a incerteza que antes haviam dominado suas vidas. A harmonia que agora preenchia a casa era quase palpável, e os momentos juntos, por mais simples que fossem, carregavam uma felicidade que Marina nunca imaginou possível. No entanto, a sombra de Rodolfo ainda pairava sobre suas vidas, especialmente quando ele descobriu que Leandro estava se adaptando à nova vida com Marina e Alberto. A notícia do casamento e da união da família fez Rodolfo explodir em fúria. Ele nunca havia aceitado bem o afastamento de Leandro e agora, saber que seu filho estava formando laços com Alberto foi um golpe duro em seu orgulho. A tensão aumentou quando Rodolfo tentou retomar o controle da situação, ameaçando complicar novamente a vida de Marina. Mas como o destino frequentemente tem seus próprios planos, uma reviravolta inesperada colocou fim à interferência de Rodolfo. Cláudia, a amante de Rodolfo, revelou que estava grávida, mas não dele. A notícia abalou Rodolfo profundamente, fazendo com que ele fosse obrigado a confrontar a verdade sobre sua própria vida e as consequências de suas escolhas. A revelação pública da traição e o fato de que Cláudia esperava o filho de outro homem desmoronaram o controle que Rodolfo pensava ter. Ele, que sempre havia usado o poder sobre os outros para manipular as situações, agora se via à mercê de seus próprios erros. Essa reviravolta trouxe a Marina um alívio que ela não esperava. Por mais que Rodolfo houvesse causado dor, vê-lo ser forçado a lidar com as consequências de suas ações deu a ela uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, Marina sentiu que a sombra de Rodolfo estava se dissipando para sempre. O ciclo de dor e controle que ele havia imposto sobre ela e Leandro estava finalmente rompido. Assim, a nova realidade de sua família trouxe uma felicidade genuína, e isso se refletia em cada pequeno gesto entre Marina, Alberto e Leandro. Os desafios que surgiam eram enfrentados juntos, e cada dia era uma nova oportunidade de construir memórias felizes. A casa era agora um verdadeiro lar, um espaço onde o amor fluía livremente e a conexão entre os três se fortalecia a cada momento. Numa dessas noites tranquilas, com Leandro brincando alegremente no andar de baixo, Marina e Alberto se deitaram lado a lado na cama, sentindo o conforto de estarem juntos, em paz. O som da risada de Leandro ecoava pela casa, e Marina se sentiu tomada por uma profunda sensação de realização. O caminho até ali havia sido longo e cheio de dificuldades, mas agora, olhando para Alberto, ela sabia que cada obstáculo tinha valido a pena. Ela virou-se para ele com um sorriso suave nos lábios. "Nós conseguimos, não conseguimos?", perguntou com a voz cheia de emoção. Alberto sorriu de volta, envolvendo-a em seus braços. "Sim", ele respondeu com ternura. "Juntos somos mais fortes." E naquela quietude, onde o passado já não tinha mais poder sobre eles, ambos entenderam que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, o amor era o que realmente importava. Não era a ausência de dificuldades que definia a felicidade, mas a capacidade de superá-las juntos, com respeito, apoio e carinho. Agora, com a vida desdobrando-se diante deles de maneira tão serena, os dois sabiam que estavam prontos para qualquer desafio que o futuro pudesse trazer.